E aí, pessoal, tranquilo? Beleza? Voltando a falar um pouco mais sobre a história do Palmeiras, porém esse vídeo eu preciso da compreensão de todos. Porque antes de mais nada, nós não podemos pensar com a cabeça de hoje, com a cultura que nós temos hoje na política, na questão da polarização e tudo mais. Nós temos que pensar com a cabeça da época, porque eu vou falar sobre alguns posicionamentos que o Palmeiras teve durante a história e que foram fundamentais para mostrar que ele realmente é um clube de todos, e não apenas de uma colônia italiana, como foi dito durante muitos anos. Há um tempo atrás, quando queriam atacar o Palmeiras, diziam que o Palmeiras era Lázio da Pompeia, que acaba não condizendo com os posicionamentos, com a história que o Palmeiras teve em vários momentos cruciais de nossa sociedade. Então esses pontos que eu vou levantar, deixando bem claro, vamos deixar a questão da polarização de lado. A ideia agora é falar um pouco sobre história, e foram momentos diferentes em que o posicionamento foi importante, e nós vamos trazer esse papo até os dias de hoje. Então vamos lá, começando falando um pouco a respeito dessa questão do fascismo no Palmeiras, porque, como disse já anteriormente, pessoas chamando de Lázio da Pompeia, um time fascista e tudo mais, e não condiz principalmente com a formação do Palmeiras. Claro, evidentemente que lá em 1914, quando surge o Palmeiras, os primeiros anos do Palmeiras, existiam ali pessoas que eram adeptas ao fascismo. Porém, essas pessoas não conseguiram envolver o Palmeiras nessas discussões. Tanto é que até comemorações que esses grupos queriam fazer nas dependências do Palmeiras, como, por exemplo, uma comemoração à Marcha de Roma, que foi um momento importante para o fascismo, a diretoria do Palmeiras não autorizou que isso acontecesse dentro do clube. E para que vocês tenham uma ideia, nesse período saíram muitas discussões e até brigas, saíram mesmo as vias de fato para poder defender o Palmeiras desses movimentos. A colônia italiana era dividida entre ela mesmo. Então você tinha aí, ninguém falava eu sou italiano, falava eu sou siciliano, eu sou calabrês, eu sou romano. E o Palmeiras veio e criou uma entidade, criou uma ideia de uma colônia se juntar. E como disse, existiam ali pessoas que gostavam do fascismo? Com certeza existiam. Era outra época. Esse movimento talvez seria visto até com outros olhos, porém, nunca deixaram que isso influenciasse na política do Palmeiras. O Palmeiras era uma coisa, os ideais de algumas pessoas que estavam ali era outra. Então, primeira coisa, o Palmeiras não teve uma formação fascista, o Palmeiras em nenhum momento adotou qualquer tipo de ideal fascista na sua formação. Pelo contrário, o Palmeiras sempre trabalhou com a ideia de união e para receber todo tipo de torcedor. Tanto é que lá no início do Palmeiras, eu fiz até uma colinha aqui para poder acompanhar, existia uma das torcedoras símbolos, que era conhecida como Vovó do Pito. Ela era uma torcedora fervorosa do Palmeiras, era negra, filha de escravos, frequentava os jogos do Palmeiras, e o Palmeiras em nenhum momento ela pegou e proibiu ela, ou coisa do tipo, de fazer parte da torcida do Palmeiras. Além dela, aconteceram com outros vários torcedores durante a história do Palmeiras, que fazem com que mostre que o Palmeiras sempre foi recebendo pessoas de diferentes classes e de diferentes etnias. Talvez o que faça com que o Palmeiras hoje tenha um pouco da antipatia de alguns torcedores não seja só a questão do futebol, mas principalmente a questão de alguns posicionamentos que aconteceram desde lá de trás. Mais uma vez eu falo, vamos pensar com a cabeça de lá e não com a cabeça de hoje. Por exemplo, em 45, a Federação Paulista de Futebol organizou, em parceria com Palmeiras e Corinthians, um derby, um jogo amistoso,
que aconteceu no Pacaembu. E qual que era a intenção desse jogo? Arrecadar recursos para o Movimento Unificador Trabalhista, que era ligado ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro. E esse dinheiro seria usado para quê? Seria usado na campanha eleitoral que chegava e também em ações que poderiam ser realizadas por esse movimento, pelo MUT, que seria como se fosse hoje um braço sindical. Então, eles trabalhavam tanto na questão da defesa da democracia, como eu acredito que na época também eles começaram a fazer defesas aos direitos trabalhistas. Por mais que eles já existiam, então esse movimento também surgiu para isso. Então, tanto para a defesa da democracia, como também para a defesa dos trabalhadores, que faziam parte desse movimento. Isso daí foi muito importante na época. Esse dinheiro arrecadado fez com que Prestes fosse eleito senador, que Jorge Amado fosse eleito deputado, enfim, que se criasse um escopo para que essas ideias de defesa pudessem sair do papel. E o Palmeiras comprou a ideia, participou desse derby, ganhou do Corinthians de 3-1, e esse dinheiro aí foi para esse grupo que fez todas essas ações políticas. Além disso, se nós pegarmos aí, final da década de 60, até a final da década de 70, teve também o movimento negro, que teve uma participação muito importante do Palmeiras nesse momento. Esses tempos atrás mesmo, assistindo um podcast com o Mano Brown, e ele fala a respeito do Chic Show, que eram bailes que aconteciam no ginásio do Palmeiras, e que eles eram voltados para a cultura black. A gente precisa lembrar que nesse período não era fácil para que eles pudessem fazer esses bailes. Tanto é que muitos aconteciam onde? Quadra de escola de samba, ou então em clubes na periferia, de maneira muito improvisada, até que chegaram para a diretoria do Palmeiras na época e realizaram uma proposta. Olha, nós queremos fazer no ginásio do Palmeiras. A diretoria na época aceitou de primeira. Esses bailes começaram a ser realizados ali. Um grande sucesso. Os registros falam que chegaram a ter 16 mil pessoas em um baile de Chic Show. E várias personalidades do movimento negro passaram nessa quadra do Palmeiras, nesse ginásio do Palmeiras. Então você vê, o primeiro Chic Show que aconteceu no ginásio do Palmeiras foi com Jorge Ben, depois passaram Tim Maia, passaram também Djavan, Sandra de Sá, com públicos cada vez maiores, até que chegou no momento que começaram a receber cantores internacionais que eram ligados a esse movimento. Então você vai ter James Brown, Gloria Gaynor, enfim, são vários grupos importantes na história da música black que passaram pela quadra do Palmeiras nessa parceria fechada com o Luizão, que era o organizador desse Chic Show. Esse baile chegou a ser tão relevante que acabou contribuindo demais com o crescimento do movimento negro. Tanto que mesmo no período da ditadura, algumas ações do movimento negro, eu acredito que esse baile, o Chic Show acabou entrando também, acabou sendo acompanhado de perto pelas autoridades da época, porque viam o risco de que pessoas ligadas a movimentos extremistas estivessem ali, enfim, coisa que acontecia na época. Mas eu acredito que a abertura das portas, dos portões do ginásio do Palmeiras para a realização desses bailes foi muito importante, tanto é que é lembrado até hoje. Falei, Ed Rock, Mano Brown, entrevistas lembram desse Chic Show, lembram dos shows, principalmente da passagem do James Brown, e o Palmeiras se posicionou mais uma vez em um momento que talvez ele não precisasse, né? Eu poderia muito bem falar, olha, não é de nosso interesse alugar o nosso ginásio e vida que segue. Mas não, ele abriu as portas. Isso daí foi muito importante naquele momento para o movimento negro. Se você puxar mais para cá, em ações mais próximas do Palmeiras,
A gente vai poder lembrar, por exemplo, de ações que aconteceram agora na pandemia, quando o Palmeiras se posiciona e garante com que todos os seus funcionários continuassem recebendo, independente de jogo ou não estar acontecendo, garantindo aí o sustento não só do jogador que ganha milhões ao ano, mas também para aquele pai de família que ganha aí seus R$ 2.000 por mês. E o Palmeiras foi lá, fez uma ação e garantiu com que essas famílias continuassem recebendo, independente da queda de faturamento do clube ou não. Coisa que muitas equipes nem se incomodaram, não fizeram a menor cerimônia na hora de dispensar diversos funcionários. Isso também mostra o Palmeiras se posicionando diante de um fato importante. A gente pode se lembrar também de recursos que foram destinados para a compra de cestas básicas. Agora, desses desastres naturais que aconteceram lá em São Sebastião, o mesmo fato do Abel Ferreira, muitas vezes criticado, pegar o dinheiro do seu livro, que poderia muito bem pôr no bolso dele, direito dele, e ele não, ele foi lá, pegou esse dinheiro e passou para entidades do nosso país. O Palmeiras sempre foi uma equipe de posicionamento. O Palmeiras sempre foi uma equipe que acolheu todas as pessoas. E isso daí eu vejo como uma das maiores riquezas de nossa história. Os títulos passam, os craques passam, mas esse posicionamento é fundamental. Então isso faz com que o Palmeiras seja democrático, que o Palmeiras seja responsável, cito aí a questão da pandemia, e também que o Palmeiras seja consciente com essas ajudas sociais. E quando eu falo em um Palmeiras democrático, nós não podemos esquecer de vários grupos de direita, de esquerda, grupos de gênero, pessoas de diferentes pensamentos que acabam sendo acolhidos pelo Palmeiras e, naquele ambiente do futebol, vivem de maneira pacífica. Então, como eu disse lá no início, eu acredito que muitos posicionamentos que o Palmeiras teve em sua história acabaram pesando muito da maneira como outros grupos viam o Palmeiras. Porém, isso mostra que temos atitude e, principalmente, que todos os torcedores, seja de direita, de esquerda, de diferentes segmentos, enfim, pessoas de pensamentos diferentes, têm que exaltar sim a maneira como o Palmeiras se portou na história. E como eu disse lá no início, você é de direita, você é de esquerda, não é isso que o objetivo desse vídeo. Pessoal, se vocês quiserem saber mais a respeito dessas bandeiras defendidas pelo Palmeiras, enfim, dessas questões históricas, hoje você consegue comprar na internet livros que falam mais a respeito disso. Então, nós temos esse daqui, No Gramado em que a Luta aguarda, Antifascismo e a Disputa pela Democracia no Palmeiras, do Michael Zaramella. Esse livro aqui que é muito interessante. Ele fala muito, principalmente, da formação do Palmeiras, de grupos que hoje fazem parte da sociedade palmeirense. Então, um livro bastante interessante. E também tem esse livro aqui específico do Jogo Vermelho, aquele Palmeiras e Corinthians de 1945, do Aldo Rebelo. Então, também é uma opção aí para quem quiser ler e conhecer um pouco mais sobre a história do Palmeiras. Então, são dois livros bastante interessantes que você acha aí na internet e pode comprar aí e ler um pouco mais a respeito desses movimentos. Esse vídeo é para mostrar que o Palmeiras, quando precisou, esteve ao lado do povo, esteve se posicionando e, principalmente, esteve ajudando a nossa sociedade. Tá joia? Forte abraço a todos e eu volto em breve com mais notícias da história do Palmeiras.